A coleira de ferro ao redor do pescoço dela brilhava opacamente no sol escaldante de Wyoming. E Beatrice Parker se perguntava se ela morreria usando-a como o animal que eles a haviam feito. Ela estava no centro da poeirenta Main Street de Fort Bridger, em julho de 1872, leiloada como gado pela terceira vez em 2 anos, seus pulsos amarrados com uma corda áspera que havia esfregado sua pele em carne viva. O homem que a havia possuído por último, um magnata da ferrovia chamado Thaddeus Crane, havia apertado aquela coleira ao redor da garganta dela 6 meses atrás, quando ela havia tentado fugir, dizendo a ela que ela era propriedade, nada mais. Agora Crane estava morto de um ataque cardíaco, e sua propriedade estava liquidando tudo o que ele possuía, incluindo a jovem mulher que ele havia comprado de um covil de jogos de São Francisco para saldar uma dívida. Beatrice tinha 21 anos. Embora a dureza em seus olhos azuis a fizesse parecer antiga, seu cabelo castanho escuro avermelhado pendia mole e emaranhado além de seus ombros, e o vestido fino de algodão que ela usava estava manchado e rasgado na bainha. A coleira era a pior parte, um lembrete constante de que ela não tinha voz em sua própria vida, que homens como Crane podiam fazer o que quisessem, com mulheres que não tinham família, não tinham proteção, não tinham posição legal. Ela havia nascido de uma prostituta em Sacramento que morreu quando Beatrice tinha 14 anos, deixando-a sozinha em um mundo que devorava jovens mulheres sem misericórdia. Um proprietário de salão de beleza desonesto alegou que ela lhe devia dinheiro pelas dívidas de sua mãe. E de lá, a vida de Beatrice havia se tornado uma série de transações, cada uma mais degradante que a anterior. O leiloeiro, um homem barrigudo com dentes manchados de tabaco, recitava suas supostas qualidades, como se ela fosse uma égua sendo vendida para reprodução. Costas fortes, boa com cozinha e limpeza, jovem o suficiente para ter filhos. Começaremos o lance em $50. Beatrice manteve os olhos baixos, recusando-se a olhar para os homens reunidos. Ela havia aprendido que mostrar desafio só piorava as coisas. Mas por dentro, a raiva queimava como uma fornalha. Ela preferiria morrer a pertencer a outro homem que pensava que o dinheiro lhe dava a posse de seu corpo e alma. $50, gritou um comerciante com olhos gananciosos. 60, replicou um fazendeiro cujas mãos pareciam ter esmagado coisas antes. O estômago de Beatrice revirou. Ela calculou suas chances de correr, mas com os pulsos amarrados e a coleira marcando-a como propriedade, ela não faria 10 pés antes que alguém a arrastasse de volta. O território tinha leis sobre fugitivos, e essas leis não foram escritas para proteger mulheres como ela. $100, a voz cortou o lance como uma faca através da seda profunda e firme, e de alguma forma diferente dos outros. A multidão se abriu e Beatrice o viu pela primeira vez. Ele era alto, provavelmente 20 ou 27, com pele bronzeada pelo sol e cabelo castanho escuro que precisava ser cortado. Ele usava as roupas práticas de um cowboy trabalhador, calças jeans empoeiradas, uma camisa com suspensório de corrente com as mangas arregaçadas, botas de couro gastas e um chapéu que já vira dias melhores. O que mais a impressionou foram seus olhos, um avelã claro que olhava diretamente para o rosto dela, não para o corpo dela, não para a coleira, mas para ela, como se ela fosse realmente uma pessoa. Os olhos do leiloeiro se iluminaram com ganância. $100 de Ethan Barrett. Eu ouço 110. O fazendeiro que havia oferecido 60 balançou a cabeça e se afastou. O comerciante parecia zangado, mas permaneceu em silêncio. $100 era uma soma substancial em 1872. Mais do que a maioria dos cowboys ganhava em 3 meses. Indo uma vez, indo 2 vezes, vendido para Ethan Barrett por $100. Beatrice sentiu algo dentro dela quebrar um pouco mais. Não importava que aquele homem tivesse olhos gentis.
Homens com olhos gentis ainda podiam ser monstros quando a pegavam sozinha. Ela havia aprendido essa lição muitas vezes. Ethan deu um passo à frente e contou o dinheiro em moedas de ouro, que o leiloeiro agarrou avidamente. Então Ethan se virou para Beatrice e puxou uma faca de seu cinto. Ela se encolheu instintivamente, seu corpo se contraindo para a violência, mas em vez de agarrá-la, ele cuidadosamente cortou as cordas que amarravam seus pulsos. Você vai sangrar, se não limpamos isso, ele disse baixinho, olhando para as feridas em carne viva que a corda havia deixado. Sua voz era surpreendentemente gentil. Beatrice o encarou sem entender. Todo homem que já o havia comprado imediatamente estabeleceu dominância. Deixou claro qual era seu propósito. Levou o que pagou. Mas Ethan Barrett apenas ficou ali, faca na mão, esperando por algo que ela não sabia nomear. Você consegue andar? Ele perguntou. Ela assentiu, muda, não confiando em sua voz. Meu cavalo está na cavalaria, temos um passeio à nossa frente. Enquanto eles caminhavam pelas ruas de Fort Bridger, Beatrice estava agudamente consciente da coleira ao redor de seu pescoço. Ela esfregava contra sua pele a cada passo, um círculo de metal frio que proclamava seu status para todos que passavam. Mulheres olhavam para ela com pena ou desgosto, homens com curiosidade ou desprezo. Ela manteve os olhos no chão, seguindo os passos de Ethan na poeira. No estábulo ele tinha 2 cavalos selados e prontos, um grande castanho castrado e uma égua baia menor. Ele gesticulou para a baia. Você pode montar sim, Beatrice, disse. Sua voz rouca de desuso. Crane não a tinha permitido falar, a menos que fosse falada. Bom, são cerca de 15 milhas para minha fazenda. Devemos chegar antes do anoitecer. Ele a ajudou a montar suas mãos impessoais e eficientes e então pulou em seu próprio cavalo. Eles saíram de Fort Bridger rumo ao nordeste e Beatrice tentou memorizar a rota caso precisasse fugir. A paisagem de Wyoming se estendia infinitamente em todas as direções. Colinas ondulantes cobertas de sálvia e grama selvagem, montanhas surgindo à distância como sentinelas. O céu era tão vasto que a fazia sentir insignificante, mas também de alguma forma livre, de uma maneira que ela não sentia há anos. Eles cavalgaram em silêncio por mais de 1 hora. A mente de Beatrice corria com possibilidades, cada uma mais escura que a anterior. Talvez Ethan Barrett não quisesse estabelecer sua propriedade em público. Talvez ele a estivesse levando para algum lugar isolado onde ninguém ouviria seu grito. Talvez ele fosse um daqueles homens que gostam de brincar de gentil antes de mostrar sua verdadeira natureza. Finalmente, quando o sol começou a afundar no horizonte ocidental, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Ethan diminuiu seu cavalo para uma caminhada. Beatrice fez o mesmo, seus músculos tensos de ansiedade. Aquela coleira, Ethan disse sem olhar para ela. Crane colocou isso em você? A mão de Beatrice foi instintivamente para sua garganta. Sim, tem um cadeado. Não, é soldada. Ethan ficou em silêncio por um momento, e ela viu sua mandíbula apertar. Quando chegarmos à fazenda, eu vou cortá-la. Eu quero que você saiba disso de antemão, para que você não se assuste quando eu vier até você com cortadores de metal. A respiração de Beatrice ficou presa em seu peito. Por quê? Porque nenhum ser humano deveria usar uma coleira como um cachorro. Sua voz era dura de raiva, mas ela sentiu que não era dirigida a ela. Porque o que Crane fez foi errado, e eu não terei isso em minha terra. Ela não sabia o que dizer a isso. Toda resposta que lhe vinha à mente parecia inadequada ou perigosa. Então ela não disse nada, e eles continuaram cavalgando, enquanto o sol mergulhava mais baixo e o ar esfriava. A fazenda de Ethan apareceu quando eles subiram uma colina baixa, uma propriedade modesta, com uma cabana de toras resistente, um celeiro, um curral com vários cavalos, e o que parecia ser um bom pasto, estendendo-se em direção a um riacho ladeado por árvores de algodão. Não era grandioso, mas parecia bem conservado e honesto,
o tipo de lugar construído com trabalho duro em vez de riqueza herdada. Eles desmontaram na frente do celeiro, e Ethan levou ambos os cavalos para desencelá-los e escová-los. Beatrice ficou desajeitada, sem saber o que era esperado dela. Em suas situações anteriores, as regras haviam sido brutalmente claras na primeira hora. Aqui, ela não tinha uma estrutura para entender o que estava acontecendo. Você deve estar com fome, Ethan disse enquanto conduzia os cavalos para o celeiro. Tem comida na cabana. Vá em frente e coma o que quiser. Eu estarei em breve. Beatrice caminhou lentamente até a cabana, meio esperando uma armadilha. Mas a porta abriu facilmente e lá dentro ela encontrou um único cômodo grande com uma lareira de pedra, uma cama em um canto, uma mesa com 2 cadeiras, prateleiras forradas com suprimentos e uma pequena área de cozinha com um fogão de ferro fundido. Estava limpo e organizado, a casa de alguém que cuidava do que tinha. Ela viu apenas uma cama e seu estômago apertou com um pavor familiar. Ela encontrou pão, queijo e carne seca nas prateleiras, junto com um pote de pêssegos em conserva que a fez salivar. Ela não comia desde o dia anterior, e suas mãos tremiam enquanto ela cortava fatias de pão e queijo. Ela ainda estava comendo quando Ethan entrou carregando cortadores de metal e uma pequena bolsa de couro. Deixe-me ver essa coleira, ele disse, colocando as ferramentas na mesa. Beatrice parou de mastigar, seu corpo ficando rígido. Todo instinto gritava para ela correr, mas não havia para onde ir. Ela havia aprendido há muito tempo que correr só piorava o castigo. Ethan deve ter visto o medo em seus olhos porque ele levantou as mãos, palmas para fora. Eu só vou cortá-la, é só isso. Eu prometo que não vou machucá-la. Homens sempre dizem isso, Beatrice sussurrou. Ele olhou para ela por um longo momento, e ela viu algo como dor cruzar seu rosto. Eu sei que você não tem motivos para confiar em mim, mas estou pedindo que me deixe fazer esta única coisa. Depois disso, se você quiser ir embora, eu lhe darei dinheiro e um cavalo, e você poderá ir para onde quiser, mas eu preciso tirar aquela maldita coleira do seu pescoço. Beatrice não acreditava que ele a deixaria ir, mas ela também sabia que não tinha escolha real no assunto. Lentamente, ela se aproximou dele e inclinou o queixo, expondo a coleira. Seu coração batia tão forte que ela pensou que poderia explodir de seu peito. Ethan posicionou os cortadores de metal cuidadosamente, suas mãos firmes. Isso pode apertar um pouco, mas serei o mais rápido possível. Fique parada. O som do metal cortando o metal era alto na cabana silenciosa. Beatrice sentiu pressão contra sua garganta desconfortável, mas não dolorosa. E então, de repente, a coleira caiu em 2 peças caindo na mesa. A ausência de peso ao redor de seu pescoço foi tão súbita e estranha que ela ofegou sua mão voando para sua garganta para tocar pele nua. Pronto, Ethan disse baixinho. Ele pegou a coleira cortada com uma expressão de desgosto. Espere aqui. Ele saiu e Beatrice ficou congelada, seus dedos explorando a indentação que a coleira havia deixado em sua pele. Ela ouviu o som de escavação e quando ela foi até a porta, ela viu Ethan na luz que diminuía, usando uma pá para escavar um buraco profundo perto da borda de sua propriedade. Ele jogou os pedaços da coleira no buraco e os enterrou socando a terra com firmeza, como se estivesse enterrando algo maligno que nunca deveria ver a luz do dia novamente. Quando ele voltou para dentro, suas mãos estavam sujas e sua expressão era sombria. Isso está feito. Você nunca mais usará nada parecido com isso. Beatrice sentiu lágrimas picarem seus olhos, e ela se virou rapidamente, não querendo que ele visse. Ela havia se ensinado a não chorar anos atrás, porque as lágrimas só faziam os homens se sentirem mais poderosos. Mas o simples ato de destruir aquela coleira, de literalmente enterrá-la fundo na terra, havia rachado algo na armadura que ela usava em seu coração. Obrigada, ela conseguiu dizer, sua voz mal audível. Ethan lavou as mãos em um balde de água perto da porta. Você deveria terminar de comer. Então precisamos conversar sobre algumas coisas. Beatrice voltou para a mesa
mas seu apetite havia desaparecido. Ela observou Ethan cautelosamente enquanto ele se sentava à sua frente, sua grande estrutura fazendo a cadeira parecer pequena. Ele dobrou as mãos sobre a mesa e encontrou seus olhos diretamente. Aqui está a situação, ele disse. Eu comprei você hoje porque eu não suportava vê-la sendo vendida para homens que a usariam mal. Eu sei que isso não me faz um herói. Eu ainda participei de um sistema que trata seres humanos como propriedade. E eu não me orgulho disso, mas o que está feito, e agora precisamos descobrir o que vem a seguir. Beatrice não disse nada, esperando o outro sapato cair. Você pode ir embora se quiser. Ethan continuou. Eu quis dizer o que disse, eu lhes darei dinheiro e um cavalo e suprimentos, e você pode ir para a Califórnia, ou voltar para o leste, ou para onde você acha que pode ter uma chance de uma vida decente. Mas serei honesto com você. Uma mulher sozinha na fronteira é vulnerável. Você sabe disso melhor do que eu. Qual é a alternativa, Beatrice? Perguntou sua voz plana. Você pode ficar aqui. Eu preciso de ajuda para administrar esta fazenda. É um trabalho duro e eu não posso pagar muito, mas você teria um teto sobre sua cabeça, comida para comer, e eu lhe dou minha palavra que nunca a tocarei de nenhuma maneira. Que você não queira. Você seria uma empregada, não. Uma escrava, não propriedade. Uma pessoa trabalhando por salários. Beatrice estudou seu rosto procurando a mentira. Homens sempre mentiam sobre suas intenções, mas os olhos avelã de Ethan estavam firmes e claros, e havia algo na expressão de sua mandíbula que sugeria integridade. Ela queria desesperadamente acreditar nele, mas a crença era um luxo que ela não podia pagar. Que tipo de trabalho? Ela perguntou cautelosamente. Cozinhar, lavar, consertar, ajudar com os animais quando necessário. Trabalho geral na fazenda. Não é fácil, mas é honesto. E se eu ficar onde eu durmo? Ethan gesticulou para a cama no canto. Você fica com a cama. Eu dormirei no celeiro. Isso não faz sentido. Esta é a sua casa. E você é uma mulher que passou pelo inferno e precisa se sentir segura. O celeiro está bom. Eu dormi em lugares piores. Beatrice sentiu algo estranho agitar em seu peito. Algo que poderia ter sido esperança se ela não tivesse aprendido a matar aquela emoção há muito tempo. Como eu sei que você não vai mudar de ideia? Como eu sei que você não vai entrar aqui uma noite e pegar o que você pensa que pagou? Ethan enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno revólver, que ele colocou na mesa entre eles. Você guarda isso debaixo do seu travesseiro. Se eu alguma vez fizer algo que a faça se sentir insegura, você atira em mim. Eu preferiria estar morto a me tornar o tipo de homem que se impõe a uma mulher. Beatrice olhou para a arma. Era um teste, obviamente. Nenhum homem daria uma arma carregada a uma mulher que ele acabara de comprar, a menos que estivesse tentando provar algo. Mas e se não estivesse carregada? E se tudo isso fosse um jogo elaborado para fazê-la baixar a guarda? Como se lesse sua mente, Ethan pegou o revólver, abriu o cilindro para mostrar que estava totalmente carregado e então o colocou de volta. É real e é seu. Proteção, não uma ameaça. O sol já havia se posto completamente e a cabana estava escurecendo. Ethan se levantou e acendeu uma lâmpada a óleo, lançando uma luz quente nas paredes rústicas. Você não precisa decidir esta noite. Descanse um pouco. Podemos conversar mais pela manhã. Ele pegou um cobertor de um baú e se dirigiu à porta. Trave isso atrás de mim. Não abra para ninguém, inclusive para mim, a menos que você se sinta segura para fazê-lo. E então ele se foi, deixando Beatrice sozinha na cabana com uma arma carregada e mais perguntas do que respostas. Ela ouviu seus passos atravessando para o celeiro. Ouviu a porta do celeiro ranger e fechar. Então silêncio. Quebrado apenas pelo som de grilos e o uivo distante de um coiote, Beatrice pegou o revólver com as mãos trêmulas. Era mais pesado do que ela esperava, frio e sólido e real. Ela verificou o cilindro novamente, confirmando que estava carregado. Então o segurou no colo enquanto se sentava na cadeira de madeira,
olhando para a porta trancada. Ela não confiava em Ethan Barrett, não podia confiar nele, ainda não. Mas ele havia cortado a coleira, ele a havia enterrado fundo, e aquele único ato havia lhe dado algo que ela não sentia há 2 anos, a mais tênue possibilidade de que nem todos os homens eram monstros. Ela não dormiu na cama naquela noite. Ela sentou-se na cadeira com a arma no colo, observando a porta, esperando que ele voltasse e revelasse suas verdadeiras intenções. Mas a porta nunca abriu. A noite passou lentamente, e quando a primeira luz cinzenta da madrugada se esgueirou pela janela, Beatrice finalmente se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, Ethan Barrett tivesse falado sério. Quando a luz do dia veio, Beatrice ouviu os sons do celeiro, o mugido do gado, o relincho dos cavalos, o barulho geral de uma fazenda ganhando vida. Ela se levantou rigidamente, seu corpo doendo de sentar na cadeira a noite toda, e foi ao pequeno espelho pendurado na parede. O rosto que a encarava era magro e com olhos encovados, mas a indentação ao redor do pescoço da coleira já estava começando a desvanecer. Ela a tocou suavemente, maravilhando-se novamente com a ausência daquele peso odiado, uma batida na porta. A fez pular. Senhorita Parker, vou deixar um pouco de água na porta para lavar leve seu tempo. Estarei trabalhando com os cavalos, se precisar de alguma coisa. Beatrice esperou até ouvir seus passos recuarem. Antes de destrancar a porta lá fora estava um balde de água limpa, ainda fresca do poço, e uma barra de sabão. Ela os trouxe para dentro rapidamente e trancou a porta novamente. Então tirou o vestido sujo que ela estava usando e se lavou completamente. Pela primeira vez em semanas, o sabão cheirava a lixívia e lavanda. Áspero, mas limpo. Ela esfregou camadas de sujeira e degradação, desejando poder lavar memórias com a mesma facilidade. Ela não tinha outras roupas, então teve que vestir o mesmo vestido novamente, mas pelo menos sua pele estava limpa. Ela trançou o cabelo para mantê-lo longe do rosto e tentou se arrumar. Então ela enfiou o revólver no bolso de seu vestido, sentindo seu peso contra seu quadril, como uma promessa, e saiu para encontrar Ethan. Ele estava no curral trabalhando com um cavalo jovem paciente e gentil, deixando o animal vir até ele em vez de forçar a conformidade. Beatrice observou da cerca estudando-o. Ele se movia com confiança, mas não com arrogância, e quando o cavalo finalmente permitiu que ele tocasse seu pescoço, ele o recompensou com palavras suaves e um pedaço de maçã de seu bolso. Você é bom com cavalos, disse Beatrice. Ethan levantou a cabeça e seu rosto registrou surpresa que ela tivesse saído. Cavalos são honestos. Trate-os bem e eles lhe darão tudo o que têm. Trate-os mal e eles nunca confiarão em você. Há algo puro nisso. É por isso que você trata as pessoas da mesma forma? Ele sorriu levemente, o primeiro sorriso que ela vira dele. Isso transformou seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem e menos marcado pelo tempo. Eu tento. Nem sempre consigo, mas eu tento. Beatrice pulou a cerca e se aproximou lentamente, da mesma forma que Ethan se aproximou do cavalo. Eu decidi ficar, por enquanto, mas preciso que algumas coisas fiquem claras. Tudo bem. Eu faço o trabalho que você designar e você me paga salários. Salários reais que eu possa economizar. Você não me toca. Você não entra na cabana sem bater, e se você quebrar qualquer uma dessas regras, eu vou embora, ou eu uso isso. Ela deu um tapinha no bolso onde a arma estava. Concordo. Ethan estendeu a mão. Temos um acordo? Beatrice olhou para a mão estendida dele por um longo momento. Apertar as mãos era o que parceiros faziam, o que iguais faziam. Ela não conseguia se lembrar da última vez que alguém oferecera apertar a mão dela como se ela fosse uma pessoa de verdade. Lentamente, ela estendeu a mão e apertou a dele. Seu aperto era quente e calejado, e firme sem ser esmagador. Acordo, ela disse. E assim Beatrice Parker começou uma nova vida na fazenda Barrett. O trabalho era duro,
assim como Ethan havia prometido. Ela acordava antes do amanhecer para preparar o café da manhã, passando horas cozinhando no fogão a lenha, aprendendo a assar pão no forno holandês, preservando vegetais da pequena horta atrás da cabana. Ela lavava roupas no riacho, esfregando até suas mãos ficarem em carne viva, pendurando tudo para secar em varais esticados entre árvores de algodão. Ela consertava camisas e calças rasgadas à luz da lâmpada, aprendendo a fazer pontos pequenos e bem feitos que resistiriam ao uso pesado. Mas era um trabalho honesto, e isso fazia toda a diferença. Quando Ethan pedia algo a ela, era um pedido, não uma ordem. Quando ela cometia erros, como muitas vezes acontecia nas primeiras semanas, ele a corrigia com paciência em vez de raiva. E fiel à sua palavra, ele nunca a tocou além do ocasional roçar acidental de mãos passando pratos na hora da refeição, sempre acompanhado de um pedido rápido de desculpas. Ele dormia no celeiro, mesmo quando as noites ficavam frias e Beatrice sabia que ele estaria mais confortável na cabana. Ela o ouvia se movendo às vezes nas primeiras horas da manhã, alimentando os animais antes mesmo que ela se levantasse, trabalhando até a exaustão. Dia após dia, ela se perguntava o que o impulsionava, o que o havia tornado o tipo de homem que gastaria seu dinheiro suado para comprar uma mulher apenas para libertá-la. Uma noite no final de agosto, depois que eles terminaram o jantar e estavam sentados na varanda observando as estrelas surgirem, Beatrice finalmente perguntou a ele: "Por que você fez isso? Por que você me comprou?" Ethan ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele talvez não respondesse. Então ele disse: "Eu tinha uma irmã. O nome dela era Emily. Ela era 2 anos mais nova que eu, inteligente como um chicote, linda, cheia de vida. Quando eu tinha 20 anos e ela 18, nossos pais morreram de cólera. Não tínhamos dinheiro, nenhuma família para nos acolher. Eu tentei encontrar trabalho, tentei nos manter alimentados, mas não era o suficiente. Emily conseguiu um emprego em um salão para ajudar a pagar as contas, e eu pensei que tudo ficaria bem. Eu pensei que poderia protegê-la." Sua voz ficou rouca. Eu estava errado. O dono do salão começou a fazer exigências. Disse que ela lhe devia dinheiro pelo quarto e comida. Antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele havia vendido o contrato dela para um homem indo para São Francisco. Eu tentei impedir, entrei em uma briga com 3 dos homens do dono, e eles me espancaram tão feio que fiquei inconsciente por 2 dias. Quando eu pude me levantar novamente, Emily tinha ido embora. Eu nunca mais a vi. Beatrice sentiu lágrimas arderem em seus olhos. O que aconteceu com ela? Eu não sei. Eu procurei por 5 anos. Fui para São Francisco, fiz perguntas, segui todas as pistas. Mas ela havia desaparecido naquele mundo onde mulheres somem e ninguém se importa o suficiente para procurá-las. Eu acho que ela provavelmente está morta. E eu acho que ela morreu acreditando que eu a abandonei quando ela mais precisava de mim. Isso não foi sua culpa, disse Beatrice suavemente. Talvez não, mas eu não pude salvá-la. Então, quando eu a vi parada naquela rua usando uma coleira como um animal, eu vi Emily. E eu soube que não podia ir embora. Eu tinha que pelo menos tentar salvar uma pessoa, mesmo que fosse tarde demais para salvar minha irmã. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo depois disso, 2 pessoas feridas observando as estrelas girarem lentamente pelo céu de Wyoming. Beatrice sentiu algo mudar dentro dela, um rearranjo sutil de sua compreensão. Ethan Barrett não a estava resgatando para ser um herói. Ele estava tentando espiar uma falha que não era culpa dele, tentando dar sentido a um mundo que havia roubado alguém que ele amava. Sinto muito por Emily. Beatrice finalmente disse. Sinto muito por tudo o que aconteceu para deixá-la tão assustada em confiar nas pessoas. Não foi uma coisa, foram 1000 coisas. Você não precisa me dizer a menos que você queira. Mas, surpreendentemente, Beatrice descobriu que ela queria lhe contar.
Então ela o fez sentada ali na escuridão, onde ela não podia ver seu rosto claramente o suficiente para observar seu julgamento se formando. Ela lhe contou sobre a morte de sua mãe, sobre o dono do salão, que havia alegado dívidas falsas, sobre ser vendida pela primeira vez para um comerciante que a havia usado brutalmente e depois se cansado dela. Ela lhe contou sobre o segundo homem, um jogador que a havia ganhado em um jogo de cartas e a manteve trancada em um quarto por 6 meses. E ela lhe contou sobre Thaddeus Crane, que parecia civilizado na superfície, mas havia sido o mais cruel de todos, um homem que havia gostado de quebrar seu espírito tanto quanto de usar seu corpo. Quando ela terminou, sua voz estava rouca e suas mãos tremiam. Mas Ethan não a olhou com pena ou desgosto. Ele a olhou com respeito, como se ela tivesse revelado algo corajoso em vez de vergonhoso. Você sobreviveu, ele disse simplesmente. Isso requer uma força que a maioria das pessoas não tem. Alguns dias não tenho certeza se a sobrevivência valeu a pena. Mas você está aqui. Você está livre daquela coleira. E amanhã você pode decidir que tipo de vida você quer construir. Isso vale alguma coisa, não vale? Beatrice pensou sobre isso enquanto ia para dentro para dormir naquela noite. Pela primeira vez desde que ela se lembrava, ela se deitou na cama em vez de ficar de guarda na cadeira. Ela manteve o revólver debaixo do travesseiro, mas permitiu-se fechar os olhos e adormecer em algo que se aproximava de um sono genuíno. As semanas se transformaram em meses, e um ritmo se desenvolveu entre Beatrice e Ethan. Eles trabalhavam juntos sem problemas, antecipando as necessidades um do outro, dividindo tarefas sem precisar discuti-las. Ela aprendeu os ritmos da vida na fazenda, a forma como as estações ditavam o trabalho, a forma como a terra exigia atenção e cuidado. Ele a ensinou a cavalgar melhor, a atirar com precisão, a rastrear veados através da sálvia. Ela o ensinou que a comida podia ser mais do que combustível, criando refeições que o faziam fechar os olhos de prazer. Eles conversavam à noite compartilhando histórias sobre seus passados, seus sonhos para o futuro. Beatrice aprendeu que Ethan havia sido um soldado brevemente durante a Guerra Civil, lutando pela União até que uma ferida na perna o mandou para casa. Ele havia usado seu salário do exército e anos de trabalho duro para comprar esta terra, construindo tudo com suas próprias mãos. Seu sonho era simples ter uma fazenda grande o suficiente para sustentar uma família, viver honestamente, nunca dever nada a ninguém. Beatrice se viu amolecendo em relação a ele de maneiras que a aterrorizavam. Ela notou coisas que ela havia se treinado para não notar. A maneira como seus olhos enrugavam quando ele sorria, a força em suas mãos quando ele trabalhava, a gentileza em sua voz quando ele falava com os animais. Ela notou como ele sempre se certificava de que ela comesse primeiro, como ele deixava flores silvestres na varanda às vezes sem dizer nada, como ele respeitava cada limite que ela havia estabelecido sem nunca fazê-la se sentir um fardo. Ela notou e ela se esforçou muito para não se importar, mas o carinho a alcançou de qualquer forma, quieto e insistente como a mudança da estação. Em setembro, quando o ar ficou fresco e as árvores de álamo ficaram douradas nas montanhas distantes, Beatrice teve que admitir a si mesma que estava desenvolvendo sentimentos por Ethan Barrett. Era aterrorizante. Todo homem de quem ela já havia se importado, mesmo que um pouco, havia traído essa confiança. Mas Ethan continuava sendo exatamente quem ele afirmava ser. Honesto, gentil, paciente e absolutamente sem expectativas dela, além do trabalho que eles haviam concordado uma noite no início de outubro. Uma tempestade chegou de repente do jeito que as tempestades faziam. Em Wyoming, a temperatura caiu 20 graus em 1 hora e a chuva açoitou a fazenda em lençóis frios. Beatrice estava na cabana preparando o jantar, quando um raio atingiu perto o suficiente para sacudir as janelas. Ela olhou e viu Ethan no celeiro, mas sabia que o telhado do celeiro vazava em vários lugares. Ele ficaria encharcado e congelando a noite toda.
Ela tomou uma decisão. Ela saiu na chuva, encharcando-se imediatamente e correu para o celeiro. Ethan olhou surpreso quando ela irrompeu pela porta, água escorrendo de seu cabelo e roupas. "O que você está fazendo aqui? Você vai pegar uma doença fatal." "Você também. Esse telhado vaza como uma peneira e vai ficar perto de zero esta noite. Você precisa entrar." "Beatrice, conversamos sobre isso. Você precisa do seu espaço. Eu preciso que você não morra de pneumonia porque você é teimosa demais para não entrar da chuva. Eu não sou criança, Ethan. Eu consigo lidar com você dormindo no chão perto da lareira sem desmoronar." Ele pareceu que ia discutir, mas outro trovão tomou a decisão por ele. Eles correram de volta para a cabana juntos, e uma vez lá dentro, Beatrice jogou um cobertor para ele. "Saia dessas roupas molhadas antes de congelar. Eu vou me virar." Ela se ocupou no fogão, mexendo o guisado que estava fazendo, ouvindo o farfalhar do tecido, enquanto Ethan trocava de roupa para roupas secas. Quando ela se virou novamente, ele estava envolto no cobertor, suas coisas molhadas penduradas perto da lareira para secar. Seu cabelo estava pingando, e ele parecia mais jovem de alguma forma, vulnerável de uma maneira que ela nunca o havia visto. "Obrigada," ele disse baixinho. Eles jantaram em um silêncio que não era exatamente confortável, mas também não desconfortável, apenas carregado de algo que nenhum dos dois sabia como nomear. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro da cabana estava quente e seco e cheio do tipo de intimidade doméstica que Beatrice nunca havia experimentado antes. Era assim que a segurança se sentia, ela percebeu. Era isso que significava compartilhar o espaço com alguém que não queria te machucar. Depois do jantar, Ethan se acomodou no chão perto da lareira com sua cela como travesseiro. Beatrice deitou na cama, observando o jogo da luz do fogo no teto, ouvindo a chuva bater no telhado. Ela sabia que deveria dormir, mas sua mente não se aquietava. Ela continuava pensando no homem deitado no chão, em todas as maneiras pelas quais ele havia provado ser diferente de todos os outros homens que ela conhecera. "Ethan," ela disse na escuridão. "Sim." "Por que você nunca se casou?" Ele ficou em silêncio por um momento. "Eu cheguei perto uma vez antes da guerra. Uma garota chamada Sarah que morava em uma fazenda vizinha, mas quando eu voltei ferido ela tinha se casado com outra pessoa. Eu fiquei com raiva no começo, mas olhando para trás, eu acho que ela me fez um favor. Nós queríamos coisas diferentes, ela queria conforto e segurança. Eu queria algo mais. Embora eu não soubesse o que na época. O que você quer? Agora parceria. Eu suponho alguém para construir uma vida com, não alguém para cuidar ou controlar alguém que quer estar lá por escolha, não porque a sociedade ou a economia os force. Talvez isso seja pedir demais." O coração de Beatrice batia forte no peito. "Eu não acho que seja pedir demais." Ela o ouviu se mexer no chão. "O que você quer, Beatrice?" Foi a primeira vez que ele lhe perguntou isso, e ela percebeu que ninguém nunca havia lhe perguntado o que ela queria antes. "Eu quero nunca mais ser possuída. Eu quero fazer minhas próprias escolhas, e eu quero..." Ela hesitou, com medo de dizer em voz alta. "Eu quero saber como é estar com alguém porque eu escolho estar, não porque não tenho outra opção." "Isso faz sentido," Ethan disse, e ela ouviu a compreensão em sua voz. "Você merece isso. Você merece tudo isso." A tempestade se desfez durante a noite e pela manhã o mundo estava limpo e brilhante. Ethan voltou a dormir no celeiro, mas algo havia mudado entre eles. O ar parecia carregado de possibilidades, e Beatrice se pegou observando-o com mais frequência, imaginando como seria tocá-lo não por obrigação, mas por desejo. Ela tentou afastar os pensamentos. Ela não estava pronta. Ela talvez nunca estivesse pronta. O dano causado a ela era muito profundo, as cicatrizes muito permanentes, mas os pensamentos continuavam voltando, insistentes como a mudança das estações. No final de outubro, 3 homens cavalgaram até a fazenda Barrett pouco antes do pôr do sol. Beatrice estava pendurando a roupa quando os viu se aproximar,
e algo em seu porte a fez instintivamente procurar o revólver que agora carregava no bolso do avental. Ela caminhou rapidamente até onde Ethan estava consertando postes de cerca. Temos visitas, ela disse baixinho. Eles não parecem amigáveis. Ethan se endireitou, seu rosto ficando sério. Entre e tranque a porta. Não saia a menos que eu a chame. Ethan, por favor, Beatrice, confie em mim nisso. Ela queria discutir, mas o olhar em seus olhos a impediu. Ela entrou, mas se posicionou na janela onde podia ver e ouvir o que estava acontecendo. Sua mão fechou-se em torno do revólver, e ela se certificou de que estava carregado e pronto. Os 3 homens desmontaram no pátio. Eles eram de aparência rude, o tipo de andarilhos que ganhavam a vida do lado errado da lei. O da frente, um homem com o rosto marcado e olhos cruéis, olhou ao redor da fazenda com o olhar avaliador de alguém, avaliando um potencial saque. Você deve ser Ethan Barrett, disse o homem cicatrizado. Sou. O que posso fazer pelos senhores? Ouvimos que você comprou uma mulher há alguns meses em Fort Bridger. Uma mulher de cabelo escuro usando uma coleira. É isso mesmo. O sangue de Beatrice gelou. Eles tinham vindo por ela de alguma forma, alguém os havia enviado para recuperar o que eles consideravam propriedade roubada. Eu comprei o contrato de uma mulher, sim. Ethan disse cuidadosamente. Que negócio é esse seu? O sobrinho de Thaddeus Crane acha que você pode ter se aproveitado da morte de seu tio para adquirir propriedades que deveriam ter ido para a família. Ele quer a mulher de volta. Diz que lhe pagará o que você gastou mais $20 pelo seu trabalho. A mulher não está à venda. Isso não é inteligente, amigo. Jackson Crane não é um homem que você quer enfrentar. Eu não me importo com quem Jackson Crane é. A mulher fica aqui. A mão do homem com cicatrizes moveu-se em direção à sua arma. Talvez você não me tenha ouvido direito. Isso não é uma negociação. A postura de Ethan mudou sutilmente e Beatrice reconheceu a postura de alguém pronto para a violência. Saiam da minha terra, agora. Nós sairemos quando tivermos o que viemos buscar. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. O homem com cicatrizes sacou sua arma, mas Ethan foi mais rápido. Seu tiro atingiu o homem no ombro, fazendo-o girar. Os outros 2 homens foram buscar suas armas, e Beatrice não pensou. Ela abriu a porta e atirou 2 vezes, suas balas levantando poeira aos pés do segundo homem, fazendo-o tropeçar para trás. O próximo vai pelo seu peito, ela gritou, surpresa com a firmeza de sua própria voz. Larguem suas armas e saiam, ou juro que os matarei. Os 2 homens ilesos olharam um para o outro, depois para o homem com cicatrizes segurando seu ombro sangrando, depois para Beatrice parada na porta com um revólver fumegante. O que quer que eles esperassem não era isso. Eles largaram suas armas, arrastaram seu companheiro ferido para seu cavalo e partiram a galope, desaparecendo na escuridão que se aproximava. Beatrice ficou congelada, o revólver tremendo em suas mãos agora que o perigo imediato havia passado. Ethan se aproximou e gentilmente pegou a arma dela, colocando a trava de segurança antes de devolvê-la. Você está bem? Ele perguntou. Acho que sim. Você está? Sim. Obrigado por não ter ficado lá dentro como pedi. Eu não poderia deixá-los me levar, e eu não poderia deixá-los te machucar. Ethan olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Devemos nos preparar caso eles voltem com mais homens. Jackson Crane tem dinheiro e influência. Isso não acabou. Mas os homens não voltaram naquela noite, nem no dia seguinte, nem no dia depois daquele. Uma semana depois, Ethan cavalgou até Fort Bridger e voltou com notícias. Jackson Crane havia sido preso por fraude e peculato. Aparentemente, a propriedade de seu tio estava atolada em dívidas e problemas legais, e Crane estava tentando liquidar ativos, incluindo humanos que ele considerava propriedade, para pagar seus credores. Mas um marechal federal o estava investigando,
E a tentativa de recuperar Beatrice havia dado ao marechal a evidência que ele precisava para fazer uma prisão. Acabou, Ethan disse a Beatrice. Ninguém está vindo atrás de você. Você está livre legalmente e completamente. As reivindicações de Crane sobre você nunca tiveram validade em primeiro lugar. O que seu tio fez foi sequestro e prisão falsa. A lei simplesmente não se importou o suficiente para processar até que o dinheiro estivesse envolvido. Beatrice sentou-se pesadamente, sentindo como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Então eu poderia ir embora agora e ninguém poderia me parar. Isso mesmo. Você poderia ir para qualquer lugar, ser qualquer pessoa. O mundo está aberto para você. Ela olhou ao redor da cabana para a vida que ela havia construído ali nos últimos 4 meses. Não era a vida que ela teria escolhido se tivesse tido uma escolha aos 18 ou 20 anos. Mas agora, aos 21, tendo sobrevivido a coisas que teriam quebrado a maioria das pessoas, esta vida parecia preciosa. Esta cabana simples, este trabalho duro, esta companhia tranquila, com um homem que havia provado ser digno de confiança, tudo isso tinha um valor que ela não poderia ter imaginado quando estava na rua de Fort Bridger, usando uma coleira. E se eu não quiser ir embora? Ela perguntou baixinho. Ethan olhou para ela e a esperança em seus olhos era quase dolorosa de ver. Então você poderia ficar. Não como uma empregada a mais, como uma parceira, como alguém construindo esta fazenda ao meu lado. Ethan, eu não sei se posso ser o que você precisa. Estou quebrada de maneiras que não acho que possa consertar. Ele atravessou a sala e se ajoelhou na frente dela, sem tocar, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele. Você não está quebrada. Você está cicatrizada. Mas cicatrizes são prova de sobrevivência. E eu não estou pedindo para você ser nada, além de quem você é. Eu não estou pedindo para você estar pronta para coisas para as quais você não está pronta. Eu estou apenas perguntando se você consideraria ficar construindo algo aqui, vendo para onde isso vai entre nós. Beatrice olhou nos olhos cor de avelã dele e não viu pressão, nenhuma expectativa de reciprocidade, apenas afeto honesto e paciência infinita. Ela pensou na coleira enterrada profundamente na terra de Wyoming. Ela pensou na arma debaixo de seu travesseiro que ela não precisou usar contra ele. Ela pensou na maneira como ele dizia o nome dela, como se fosse algo valioso. Eu gostaria de ficar, ela disse, mas devagar. Preciso fazer isso devagar. Tão devagar quanto você precisar, Ethan prometeu, eu esperei tanto, posso esperar mais. O inverno de 1872 foi rigoroso, com neve acumulando-se profundamente e temperaturas caindo abaixo de zero. Beatrice e Ethan trabalharam juntos para manter a fazenda funcionando, alimentando os animais, quebrando o gelo nos bebedouros, mantendo a cabana aquecida. Eles desenvolveram uma rotina doméstica e confortável, e lentamente, incrementalmente, Beatrice permitiu-se aproximar-se dele. Ela o deixou segurar sua mão às vezes à noite. Ela se encostava nele quando se sentavam observando o fogo. Ela se permitia desfrutar do som de sua risada e do calor de seu sorriso. E uma noite em janeiro, quando o frio era tão intenso que até o celeiro estava inabitável para dormir. Ela o convidou para dormir na cabana sem qualquer pretexto sobre tempestades ou necessidade. Você pode pegar a cama, ela disse. Eu vou dormir na cadeira. Poderíamos compartilhar, Ethan disse cuidadosamente. Apenas dormir, nada mais. Eu ficaria em cima dos cobertores se isso a fizesse se sentir melhor. Mas está frio e não faz sentido nenhum de nós estar desconfortável quando aquela cama é grande o suficiente para 2 pessoas dormirem respeitosamente. Era um risco. Tudo em Beatrice gritava para ela que era assim que começava. Como as fronteiras caíam. Como as coisas ruins aconteciam. Mas ela estava cansada de ter medo. Ela estava cansada de deixar seu passado ditar seu futuro. E mais do que tudo, ela confiava em Ethan Barrett. Tudo bem, ela disse. Eles deitaram na cama naquela noite,
um espaço cuidadoso entre eles, ambos completamente vestidos. Beatrice estava tão tensa que achou que ia quebrar, mas Ethan fez exatamente o que havia prometido. Ele ficou imóvel, sua respiração lenta e uniforme, sem fazer nenhum movimento em direção a ela. E gradualmente, à medida que as horas passavam e nada de ruim acontecia, Beatrice sentiu-se relaxar. Ela se moveu para mais perto, apenas ligeiramente, e sentiu o calor irradiando dele. Ela permitiu que sua mão repousasse perto da dele, seus dedos quase se tocando. "Está tudo bem?" Ela sussurrou. "Isso é perfeito." Ethan sussurrou de volta, e era. Era perfeito de uma forma que Beatrice nunca havia experimentado. Essa intimidade silenciosa sem pressão, essa partilha de espaço sem exigências. Ela adormeceu assim, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar, segura o suficiente para descansar. Depois daquela noite, eles compartilhavam a cama regularmente, e Beatrice se viu curando de maneiras que não pensava ser possível. O toque se tornou algo que ela podia desfrutar em vez de suportar. A proximidade se tornou algo que ela podia querer em vez de temer. E lentamente, timidamente, ela começou a imaginar um futuro onde a intimidade não era apenas suportável, mas desejada. A primavera chegou a Wyoming com uma explosão de flores silvestres e grama nova, e a fazenda parecia estar acordando de um longo sono. Beatrice plantou uma horta maior, semeando vegetais e ervas, trabalhando a terra com as mãos e sentindo-se conectada à terra de uma forma que nunca havia sentido antes. Ethan comprou mais gado, expandindo o rebanho, falando sobre seus planos para o futuro, como se Beatrice fosse automaticamente parte deles. Uma noite em maio, enquanto observavam o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado, Beatrice se virou para Ethan e disse: "Acho que estou pronta." "Pronta para o quê?" "Pronta para estar com você. Realmente estar com você. Não porque eu tenho que, não porque eu te devo algo, mas porque eu quero. Porque eu te amo." As palavras pairaram no ar entre eles, preciosas e frágeis. Ethan olhou para ela com admiração, como se ela lhe tivesse dado algo mais valioso que ouro. "Você tem certeza?" ele perguntou. "Não há pressa. Posso esperar o tempo que precisar. Tenho certeza. Nunca tive tanta certeza de nada em minha vida." Ethan se levantou e estendeu a mão, e Beatrice a pegou. Eles entraram na cabana juntos, e pela primeira vez em sua vida, Beatrice experimentou a intimidade como algo belo. Ethan foi paciente e gentil, constantemente verificando para ter certeza de que ela estava confortável, deixando-a definir o ritmo e os limites. E quando ela chorou depois, ele a abraçou e entendeu que eram lágrimas de libertação de luto, por tudo que ela havia perdido, e alegria pelo que ela havia encontrado. "Eu também te amo," ele disse em seu cabelo. "Eu te amei desde o dia em que te vi parada naquela rua, recusando-se a deixá-los quebrar seu espírito. Eu te amarei pelo resto da minha vida." Eles se casaram em Fort Bridger em um dia claro de junho de 1873, com alguns amigos locais como testemunhas. Beatrice usava um vestido azul simples que ela mesma havia costurado, e Ethan usava seu melhor terno, que ainda estava gasto e remendado, mas limpo. A cerimônia foi breve e a celebração modesta, mas quando Beatrice proferiu seus votos, ela quis dizer cada palavra. Ela estava escolhendo este homem, esta vida, este futuro, e essa escolha parecia ser uma forma de se reencontrar. A vida deles juntos não foi fácil. A fazenda exigia trabalho constante, e houve anos difíceis quando os preços do gado caíram ou o tempo estava ruim, mas eles enfrentaram tudo juntos, parceiros no sentido mais verdadeiro. Beatrice descobriu que tinha talento para gerenciar as finanças da fazenda, mantendo registros meticulosos e tomando decisões inteligentes sobre quando comprar e vender. Ethan descobriu que ter alguém para compartilhar o fardo
tornava até o trabalho mais difícil suportável. Na primavera de 1875, Beatrice percebeu que estava grávida. A descoberta a encheu com uma complexa mistura de alegria e terror. Ela nunca pensou que teria filhos, nunca acreditou que encontraria alguém em quem confiasse o suficiente para criar uma família. Mas à medida que sua barriga crescia e Ethan a mimava com preocupação protetora, ela se viu animada com o futuro de uma forma que nunca havia se permitido ser. O filho deles nasceu em dezembro de 1875, um menino saudável com os olhos cor de avelã de Ethan e o cabelo escuro de Beatrice. Eles o chamaram de Samuel, em homenagem ao pai de Ethan, e Beatrice se apaixonou por seu filho de uma forma quase dolorosa, segurando Samuel. Ela entendeu visceralmente o que significava querer proteger alguém, dar tudo o que você tinha para garantir sua segurança e felicidade. Ethan era um pai devotado, revezando-se para caminhar com Samuel quando ele chorava à noite, trocando fraldas sem reclamar, conversando com o bebê em uma voz suave que fazia o coração de Beatrice doer de amor. Observando-o com o filho deles, ela maravilhou-se com o quão diferente ele era de todos os homens que ela havia conhecido antes. Sua força estava em sua gentileza, seu poder em sua contenção. 2 anos depois, em 1877, a filha deles chegou, uma menina minúscula que eles chamaram de Elizabeth, em homenagem à irmã de Ethan, Emily. Ela parecia uma versão em miniatura de Beatrice, com os mesmos olhos azuis e queixo teimoso. Samuel era um irmão mais velho devotado, trazendo cuidadosamente brinquedos para sua irmãzinha e acariciando sua cabeça com entusiasmo de 2 anos. A fazenda Barrett cresceu ao longo dos anos, tornando-se mais próspera à medida que o trabalho duro de Ethan e Beatrice dava frutos. Eles contrataram mãos para ajudar com o gado, mas nunca esqueceram como era lutar. Eles pagavam salários justos e tratavam seus trabalhadores com respeito, e em troca eles ganhavam lealdade e dedicação. Em 1880, quando Beatrice tinha 29 anos e Ethan 34, eles finalmente tiveram dinheiro para construir uma casa maior, uma estrutura de 2 andares adequada com quartos para as crianças e uma cozinha que não era apertada e escura. Mas antes que os construtores começassem o trabalho, Ethan levou Beatrice para o lugar onde ele havia enterrado a coleira dela 8 anos antes. "Eu quero construir a casa nova bem aqui", ele disse. "Bem sobre o lugar onde enterramos a pior parte do seu passado. Então, todos os dias, quando você andar pela sua casa, você estará literalmente pisando em um terreno que representa sua liberdade e sua escolha." Beatrice olhou para ele com lágrimas nos olhos. Depois de 8 anos de casamento, ele ainda conseguia surpreendê-la com gestos que mostravam o quão profundamente ele a entendia. "Isso é perfeito", ela disse. "Vamos construir nosso futuro exatamente lá." A casa foi construída durante o verão de 1880, uma bela estrutura com janelas de vidro que deixavam a luz entrar e uma varanda larga perfeita para observar os dramáticos pôres do sol de Wyoming. As crianças corriam pelos cômodos, suas risadas ecoando nas paredes, e Beatrice pensava na garota que havia estado na rua Fort Bridger, usando uma coleira, acreditando que não tinha um futuro que valesse a pena viver. Aquela garota nunca poderia ter imaginado esta vida, esta alegria, este profundo senso de pertencimento. Em 1883, eles tiveram outro filho, um menino robusto que chamaram de Thomas, que herdou a feroz independência de sua mãe e o temperamento paciente de seu pai. A família deles se sentia completa. 3 filhos que cresceriam sabendo que eram amados e desejados, que nunca experimentariam a impotência e a degradação que sua mãe havia suportado. Com o passar dos anos, Beatrice tornou-se uma figura respeitada em Fort Bridger e nas fazendas vizinhas. Ela ajudava outras mulheres quando podia, oferecendo trabalho para quem precisava, enfrentando homens que pensavam que o dinheiro lhes dava a propriedade.
Ela nunca falava publicamente sobre seu próprio passado, mas as pessoas sabiam, como as pessoas sempre sabiam as coisas em pequenas comunidades. E em vez de a desprezarem, eles respeitavam sua resiliência e sua recusa em ser definida pelo que havia sido feito a ela. O cabelo de Ethan começou a ficar grisalho nas têmporas aos 30 e poucos anos, e Beatrice descobriu seus próprios fios de prata aos 30 e poucos anos. Eles riam de envelhecer juntos, das linhas se formando em seus rostos de anos de trabalho duro e risadas. Samuel cresceu e se tornou um jovem alto e sério que queria estudar direito. Elizabeth era brilhante e curiosa, sempre fazendo perguntas, sempre querendo entender como as coisas funcionavam. Thomas era o peão da família, mais feliz quando trabalhava com os cavalos e o gado. No verão de 1890, Samuel partiu para a Universidade no Leste, determinado a se tornar um advogado que lutava por pessoas que não podiam lutar por si mesmas. Beatrice chorou enquanto o via embarcar no trem, mas eram lágrimas de orgulho. Seu filho faria um bom trabalho no mundo. Ele havia sido criado por pais que entendiam a importância da justiça e da compaixão. Elizabeth seguiu 4 anos depois, indo para uma faculdade feminina no Colorado para estudar medicina. Thomas permaneceu na fazenda, assumindo mais das operações diárias à medida que as articulações de Ethan começavam a doer de décadas de trabalho físico pesado. A fazenda continuou a prosperar, e em 1895 Thomas se casou com uma jovem sensata chamada Margaret, que amava a vida na fazenda tanto quanto ele. Beatrice e Ethan se tornaram avós em 1896, quando Thomas e Margaret tiveram uma filha chamada Rose. Segurando sua primeira neta, Beatrice maravilhou-se com a distância impossível que ela havia percorrido desde aquele dia terrível em Fort Bridger, 24 anos antes. O bebê em seus braços estava livre, amado, desejado e protegido. Isso era legado. Isso era vitória. E eles celebraram seu 25º aniversário de casamento em 1898 com os 3 filhos em casa, junto com seus cônjuges e famílias em crescimento. Samuel havia se casado com uma colega da advogada e tinha filhos gêmeos. Elizabeth havia se casado com um médico e tinha uma filha. Thomas e Margaret estavam esperando seu segundo filho. A casa ecoava com barulho e risadas, 3 gerações de Barretts preenchendo o espaço com vida e amor. Naquela noite, depois que todos foram para a cama e a casa finalmente estava quieta, Beatrice e Ethan sentaram na varanda em que haviam sentado inúmeras vezes antes. Ela se encostou nele, o braço dele ao redor de seus ombros, e olhou para a terra que eles haviam construído juntos. "Você se lembra do dia em que cortou aquela coleira?" Ela perguntou. "Cada detalhe", Ethan disse. "Lembro-me de pensar que você era a pessoa mais corajosa que eu já havia visto, parada ali aterrorizada, mas recusando-se a se quebrar. Lembro-me de pensar que você provavelmente estava mentindo, que você acabaria sendo como os outros. O que a fez decidir confiar em mim? Você enterrou a coleira fundo. Você não a jogou fora. Você a enterrou como se fosse algo maligno que precisava ser exterminado permanentemente. Foi aí que comecei a acreditar que você poderia realmente ser diferente." Ethan a puxou para mais perto. "Os $100 mais bem gastos que já tive. Eu nunca valei $100. Você valeu tudo o que eu tinha. Você ainda vale." Eles ficaram em um silêncio confortável, observando as estrelas surgirem uma a uma no vasto céu de Wyoming. Beatrice pensou na garota que ela havia sido e na mulher que ela havia se tornado. A jornada entre essas 2 versões de si mesma havia sido longa e dolorosa, mas também valeu a pena. Ela havia sobrevivido, ela havia se curado, ela havia amado e sido amada em troca. Ela havia construído uma família e um legado que a sobreviveria. A coleira que Thaddeus Crane havia soldado ao redor de seu pescoço ainda estava enterrada em algum lugar sob a fundação de sua casa, enterrada profundamente na terra de Wyoming,
onde nunca mais poderia machucar ninguém. E todos os dias, Beatrice caminhava sobre aquele local, parava sobre aquele símbolo de sua escravidão passada, e vivia uma vida definida não pelo que lhe havia sido feito, mas pelo que ela havia escolhido se tornar. Ela havia sido possuída, mas havia se tornado livre. Ela havia sido quebrada, mas ela havia se curado. Ela havia estado sozinha, mas ela havia encontrado parceria. E através de tudo isso, Ethan Barrett havia ficado ao lado dela. Não como seu salvador, mas como seu parceiro. Não como seu dono, mas como seu igual, não exigindo seu amor, mas ganhando-o dia a dia, ano a ano, através da paciência e bondade e respeito inabalável. Eu te amo. Beatrice disse as palavras tão verdadeiras em 1898 quanto haviam sido em 1873, quando ela as pronunciou pela primeira vez. Eu também te amo, Ethan respondeu, pelo resto da minha vida e o que vier depois. E ali, na varanda da casa construída sobre correntes enterradas, cercada pela família que eles haviam criado e pela vida que eles haviam escolhido, Beatrice Parker Barrett estava finalmente, completamente e irrevogavelmente livre. O cowboy havia cortado sua coleira e a enterrado profundamente, mas o que ele realmente lhe havia dado era algo muito mais valioso, a chance de descobrir quem ela poderia ser, quando não era mais definida pelo que os homens a haviam feito, e ela havia se tornado alguém extraordinário. Não apesar de suas cicatrizes, mas por causa delas, não apesar de seu passado, mas informada por ele, moldada por ele, e finalmente transcendente sobre ele. A história de amor deles não era sobre resgate, era sobre parceria, sobre duas pessoas feridas escolhendo construir algo bonito juntas. E enquanto as estrelas de Wyoming giravam acima e a noite se instalava ao redor deles, Beatrice sabia que tudo isso, cada momento de alegria e luta e triunfo, era exatamente a vida que ela escolheria novamente se tivesse a chance. Ela havia sido possuída, mas havia se recuperado. Ela havia usado uma coleira, mas havia se libertado. E no final, essa liberdade, construída sobre amor e respeito e escolha mútua, valia mais do que todo o ouro dos territórios.